Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos queridos do GEA. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Peço a Deus e a Jesus que nos inspire, que abra o nosso entendimento para os maravilhosos ensinos de Jesus e da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a educação do espírito. A educação é tanto um processo como o resultado do desenvolvimento da nossa personalidade. É a aquisição de aptidões, tanto biológicas, no caso dos esportes, quanto intelectuais, morais, sociais, psicológicas, estéticas, ecológicas, ou seja, é a formação de talentos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 685A, os Espíritos nos ensinam que educar é a arte de formar caracteres, ou seja, é um aprendizado, intelecto, moral. Mas a gente percebe que hoje em dia, no mundo todo, nós não priorizamos o aprendizado moral. Isso acaba trazendo grandes problemas. Não se percebe que o indivíduo é um ser integral que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. Então a ênfase é dada na busca da excelência profissional. Também é virtude, porque virtude vem do latim virtus, significa excelência, qualidade. Então, virtude é tudo que é correto e desejável em relação à moral, à ética, à vida em sociedade, às práticas educacionais, científicas, tecnológicas. E também virtude é a eficácia na execução de uma atividade. Então, a virtude leva à conduta moral no bem e à habilidade de fazer algo corretamente. Lá na codificação espírita, aprendemos que as virtudes regulam os nossos atos, guiam a nossa conduta, nos auxiliam a resistir aos vícios, às paixões, a sacrificar o nosso interesse, né, pelo bem do próximo. E é uma conquista pessoal, lenta, gradual, permanente. É o que Jesus nos ensinou, né? É o tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Sócrates e Platão foram dois filósofos gregos que viveram no século IV a.C. E eles elaboraram a ideia de que há quatro virtudes cardeais. Por que cardeais? Principais, que originam todas as demais virtudes. Então, eles nos explicam quais são essas quatro virtudes. Prudência, que seria a sabedoria, é a virtude que conhece a razão, o raciocínio, a inteligência. Fortaleza, que é coragem, que traz entusiasmo, sensibilidade, desenvolve melhor os sentimentos, o afeto. A temperança, que é o autodomínio, que nos leva à moderação, coloca freios nos nossos instintos e nas paixões desregradas. E a justiça, que é o discernimento entre o bem e o mal, que leva à equidade, saber considerar e respeitar o direito de todos. E Sócrates e Platão influenciaram os pais da igreja. Na Idade Média, Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, Tomás de Aquino, no século XIII depois de Cristo. E esses pais da igreja acrescentaram mais três virtudes que eles chamaram de teologais, que vêm de teologia, porque baseadas no evangelho: fé, esperança e caridade. E para os católicos, para os protestantes, as virtudes são graças divinas, né? Então são dadas por Deus. Santos são pessoas escolhidas por Deus, no entendimento deles. Mas para o Espiritismo, nós somos seres perfectíveis, estamos sempre evoluindo, somos os construtores de nós mesmos.
E essas virtudes são adquiridas pelo nosso próprio esforço ao longo da nossa evolução de muitas encarnações. Não são privilégios. Então, as pessoas virtuosas conquistaram as suas virtudes. Por quê? Investiram no aprendizado moral, intelectual, tanto na condição de encarnados, como quando estavam no plano espiritual. Educaram-se, educaram o seu próprio espírito. Em 1996, um famoso político e economista francês, Jacques Delors, ele era presidente da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da Unesco, e elaborou o famoso 4 pilares da educação. É um material riquíssimo para refletirmos, porque o momento atual pede urgência, porque esquecemos a educação moral. Então, diz Sandra Maria Pereira, num livro muito interessante chamado Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Diz ela, é preciso que haja comprometimento socio-moral, responsabilidade social e moral para conosco mesmo, educação continuada, cooperação internacional, fraternidade, solidariedade, desenvolvimento autossustentável, cuidar da nossa casa planetária, igualdade e solidariedade. Então, quais são esses 4 pilares da educação? É só colocar lá na internet, tem muitos artigos sobre esse assunto, Então, os 4 pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Então, aprender a conhecer. Jesus já nos disse, 2 milênios atrás, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá em João 8,32. Então, aprender a conhecer é buscar conhecimento para vivermos dignamente, desenvolvendo as nossas capacidades profissionais, claro, mas também para libertar-nos dos preconceitos, que são frutos das más paixões, do orgulho, do egoísmo, desenvolvendo a consciência crítica, porque as nossas crenças parecem nossas. Eu acredito nisso piamente, mas todas as nossas crenças nos chegaram prontas. Elas vêm de gerações anteriores, mas chega um momento em que se tornam obsoletas. Por isso que é preciso ter uma consciência crítica. Hoje, o mundo passa por transformações muito rápidas. Essas transformações nos vêm de fora, do social para o nosso psicológico o tempo todo. Por isso nós precisamos dar abertura ao novo, para que possamos buscar um sentido para a nossa própria vida. Esse sentido é individual. Cada um sabe qual o sentido da sua vida. E esse sentido muda a cada momento. A vida sinaliza o que eu preciso fazer neste momento, daqui uma semana, daqui um mês. E acolher esse sentido com comprometimento, com responsabilidade, com amor. E mais, devemos estar no mundo e com o mundo. Não assim, eu estou adiante do mundo, sou melhor que todos, ou estou à parte do mundo, sou alienada, ou estou sobre o mundo, eu sou uma tirana, ou então eu sou sob o mundo, eu deixo que me espezinhem, sou uma pessoa submissa. Não, estar no mundo e com o mundo é nos identificarmos com a natureza e com o próximo. Por isso que é importante o conhecimento, a aquisição do conhecimento, por isso que é importante abrir a nossa mente e fazer o filtro, do que nos convém. O segundo pilar, aprender a fazer. Então, aprender a conhecer e aprender a fazer andam juntos, A gente
Aprender a fazer significa colocar em prática aqueles conhecimentos que adquirimos, seja a formação profissional, né, o desenvolvimento da criatividade. Mas é preciso ter coragem para executar, para sair da zona de conforto, não enterrar os nossos talentos, né, como nos explicou a parábola, né, dos talentos, aquele que por medo enterrou o seu talento, não negociou, ele não se multiplicou, não saiu da zona de conforto. Mas é como diz a psicologia organizacional, é desenvolver o chá, né? Chá, C de capacidades, H de habilidades e A de atitudes, né? Fala-se muito no desenvolvimento do chá, das nossas capacidades, habilidades e atitudes. E Jesus falou, faze isso e viverás. Lá em Lucas 10, 28. Foi uma resposta que Jesus deu ao doutor da lei. O doutor perguntou para ele, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe pergunta o que ele entendia por lei. E ele respondeu direitinho, né, o que era a lei. Então, nessa pergunta, Jesus sinalizou que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, é ouvir a nossa alma. Terceiro pilar, aprender a conviver. Porque a boa convivência, convenhamos, é um grande desafio. Nós somos diferentes uns dos outros, temos interesses diferentes, nós temos as nossas mazelas interiores, né? As nossas imperfeições espirituais. O grande filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer, ele contou uma historinha muito interessante dos porcos-espinhos. Era um dia de muito frio, congelante. E os porcos-espinhos, para não morrerem, né, congelados, quiseram ficar bem pertinhos uns dos outros para se esquentarem. Mas aí os espinhos de uns e outros começavam a machucar, né, uns aos outros. Aí eles se separaram novamente. E eles começaram a se congelar. E aí, por tentativas e erros, eles se aproximaram até uma distância adequada. Até um ponto em que um não machucasse o outro, mas pudesse também conseguir o calorzinho um do outro. Então, esses espinhos são as nossas imperfeições morais. Como descobrir essa distância ideal? Como não se submeter e não ser um tirano? Como conviver bem? Jesus já respondeu: fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Mateus 7,12. Amar o próximo como a nós mesmos. Aí está o resumo de todos os nossos deveres. E os espíritos da codificação nos falam para sermos perfeitos. O que é ser perfeito? Amar o inimigo, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Dizem eles, aí está a prática de todas as virtudes. E esse aprendizado é urgente, porque a humanidade desenvolveu um enorme poder de destruição. A boa convivência é um dos maiores desafios da atualidade, porque o mundo avançou bastante no conhecimento, na tecnologia, mas é ainda carente de boa convivência, de fraternidade, de valores morais. É urgente superar egoísmo, intolerância, desenvolver a humildade, a fraternidade, a responsabilidade, porque todos somos irmãos, todos somos iguais perante Deus. Então, cada um fazer a sua parte. E o quarto pilar, aprender a ser. Jesus disse, sede perfeitos, Mateus 5,48. Então é uma concepção integral de ser humano, bio, psico, sócio, espiritual. Bio, corpo físico, psico, né? Mente, pensamentos, sentimentos, social, relacionamentos, e espírito, né? Somos espíritos. Porque nós não somos só essa cabeça que recebe os conceitos, as normas e que não podemos questionar
e que não podemos transformar a nós ou ao mundo para uma situação melhor. Não, nós devemos ser autônomos, donos de nós mesmos, para que possamos tomar as melhores condições na condução da nossa própria existência. Então, a importância de ampliar a consciência, porque nós somos co-criadores de nós mesmos. Jesus disse: vós sois deuses. Então, o caminho é tomar a posse da nossa herança divina. Eurípides Barçanufo, já desencarnado, no livro Seara Bendita, psicografado por Wanderley Soares de Oliveira e Maria José de Oliveira, escreveu: pugnemos por essa linha transformadora. Cérebro instruído, coração sensibilizado, mãos operosas e grupos afetivos. Olha aí os 4 pilares da educação. Cérebro instruído, ou seja, aprender a conhecer. Mãos operosas, aprender a fazer. Grupos afetivos, aprender a conviver. Coração sensibilizado, aprender a ser. E num outro livro, também psicografado por Wanderley Soares de Oliveira, mas pelo espírito Hermance Dufaux, no livro Mereça Ser Feliz, ela nos diz que agora, século XXI, será o milênio do homem interior, em contraposição aos últimos 1000 anos que fundamentaram a era do homem exterior. Quer dizer, nos últimos 1000 anos houve muito progresso da tecnologia, da ciência. O homem das conquistas para fora, diz ela. Nesses 1000 anos anteriores foram as conquistas externas, sendo agora o momento das conquistas e vitórias íntimas. A era do amor falado, sentido e aplicado. E como realizar essas conquistas íntimas? E também a Hermance Dufaux que nos dá assim umas dicas, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, pela psicografia do Wanderley Soares de Oliveira. Ela nos indica 3 passos. Primeiro passo, desejar melhorar. Se a gente não quer, a gente não sai do lugar. Não adianta alguém querer nos empurrar, temos que tomar essa decisão, desejar melhorar. Mas aí também fica uma pergunta: qual o tamanho dessa nossa intenção? É um fogo de palha diante de qualquer adversidade? Não, deixa para a próxima encarnação. Ou não, é aquela vontade férrea, poderosa, Segundo passo, interiorizar-se. Aí a gente já trouxe os 4 pilares da educação da Unesco: adquirir conhecimentos, colocar esses conhecimentos em prática, desenvolvendo os valores morais, a boa convivência e também alimentando o nosso espírito. E o terceiro passo, transformar-se, tornar-nos pessoas de bem. E para isso é importante que as metas que são construídas por nós, sejam viáveis, sejam possíveis. Se a gente quiser se tornar santo de uma hora para outra, é uma meta assim inalcançável, de longo prazo. A gente entra numa reforma íntima com martírio, a gente acaba entrando numa autocobrança exagerada. Isso nos desestimula, nos leva ao adoecimento. Então, o importante é fazer metas de curto e médio alcances. O que é mais urgente melhorar? Vou prestar atenção em alguma imperfeição minha que está me incomodando, que está me fazendo adoecer, que está prejudicando meus relacionamentos.
Eu vou me dedicar um pouquinho cada dia a melhorar. Depois eu vou para o outro passo seguinte, porque a reforma íntima pode ser comparada assim com um carro que está viajando numa estrada assim escura, que não tem nada de iluminação. Mas tem o farol do carro, né? E esse farol ilumina quanto? 30, 60 metros à frente na estrada? Vamos dizer que nem tem outros carros. É o que dá para enxergar. 30 ou 60 metros adiante. Ah, lá tem uma pedra, lá tem um buraco, lá tem um desvio. Então, vencendo esse trecho, né? Vigiando, tomando cuidado para não cair em nenhum, né, buraco, não bater em nenhuma pedra. Então, vigiando as nossas dificuldades, vencendo esse trecho, aí sucessivamente o farol vai iluminando os próximos, o próximo trecho e assim, né? Visualizando pequenos trechos da estrada sucessivamente, vamos longe. E a reforma íntima também é isso, é um passo a passo, de conquista em conquista, dentro do que está nas nossas possibilidades no momento. De repente, nesse momento agora, né, eu não estou muito bem, né, estou doente, então eu quero cuidar do meu corpo, buscar meu equilíbrio mental. Ai, agora eu já sarei, já estou ótima, estou cheia de energia. Então eu vou buscar mais conhecimentos, vou fazer um curso. Então a cada momento nós estamos diferentes. Essas metas são construídas no dia a dia, mas o importante é qual o tamanho da nossa vontade de melhorar. Para finalizar, eu trouxe uma frase fabulosa do grande ativista político que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, Dr. Martin Luther King Jr. E ele disse em certa ocasião: dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. Olha, que sabedoria! Guardemos esse ensinamento do Dr. Martin Luther King Jr., né, para as nossas vidas. Vamos dar o primeiro passo na fé em Deus, de que somos sempre amparados, na fé em nós, nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades, nos nossos talentos. Somos deuses, como nos disse Jesus, né? Temos essa herança divina. Então vamos dar o primeiro passo na nossa fé. Nós não precisamos ver a escada inteira, né? No caminho todo. Ai meu Deus, olha, eu tenho 99 questões para resolver assim. Amanhã quero tudo resolvidinho dentro da minha vida, da minha personalidade. Não, nós temos a eternidade para evoluir. Nós somos perfectíveis, não fomos criados perfeitos, prontinhos, né? Isso que é o bonito da nossa vida, é a nossa caminhada. E apenas dê o primeiro passo, tenhamos assim essa boa vontade, esse entusiasmo, essa esperança de dar o primeiro passo e seguir, né, paulatinamente, na medida das nossas possibilidades. Amigos queridos, agradeço muitíssimo o carinho desse convite, a atenção de todos. Peço a Deus e a Jesus que nos abençoem, a cada um que estamos aqui ou que virão a ver essa nossa fala, que abençoe sua saúde, seu trabalho, seus relacionamentos, seus lares, seus familiares. Obrigada, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.